Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Eclesiastes capítulo de número 2. Se você abrir a sua Bíblia bem no meio, você pega a sua Bíblia, abre bem no meio, você vai encontrar o livro de Salmos. Depois de Salmos vem o livro de Provérbios, e depois você já encontra Eclesiastes. Então, existe um número grande, que é o capítulo, e os números pequenos são os versículos. Então, você pode procurar o número grande 2, Eclesiastes capítulo 2, e a gente vai estudar nesta noite, do versículo 1 até o versículo 11. Então, Eclesiastes 2, versículos de 1 a 11. Antes de iniciar o estudo propriamente dito, gostaria de falar a respeito de uma história bem interessante que se passou no século IV depois de Cristo, lá na cidade de Constantinopla. Naquela cidade, um homem chamado Eutrópio, ele servia como cônsul diante de Arcádio, que era o imperador que governava o Império Bizantino. Eutrópio era um homem forte no império, e apesar das suas origens humildes, ele conseguiu chegar a uma das posições mais elevadas possíveis. A vida de Eutrópio era marcada por prazer, por fartura, e por tudo que era digno da posição de honra e que ele estava. Tudo estava bem na vida de Eutrópio, até que um evento mudou tudo. Um evento alterou a vida dele, colocou tudo de cabeça para baixo. Que evento foi esse? Eutrópio teve a brilhante ideia de brigar com a esposa do imperador. E se você brigar com o imperador é um problema, mas se você brigar com a esposa dele, talvez o problema seja maior. Porque você vai ter dois inimigos e alguém que vai ficar comunicando direto o mal para ele. Então, Eudóxia, que era a esposa do imperador, ela resolveu reivindicar para o seu marido a cabeça de Eutrópio. Ela, então, colocou o povo, o exército pessoal do imperador e o próprio imperador, todos contra o pobre Eutrópio. O homem que tinha tudo em um momento, ele se viu numa situação terrível. Os exércitos começaram a se posicionar para o perseguirem, a opinião popular queria ele morto, e o imperador, que ele tanto aconselhou, agora era o seu maior inimigo. Eutrópio, então, desesperado e com medo, não viu diante de si outra alternativa senão a fuga. Ele, então, correu do palácio e se escondeu na catedral da cidade. Naquele local, Eutrópio ficou agarrado no altar, e uma grande multidão cercou a catedral. Junto com a multidão estavam os grandiosos exércitos do imperador e todos reivindicavam lá fora que Eutrópio, o traidor, fosse posto para fora para ser então executados. A opinião popular já estava contra ele. Mas as tropas naquela época tinham uma noção mais elevada do que hoje em dia se tem, do que é um ambiente religioso. Então as tropas não ousaram invadir a catedral. A multidão não poderia cometer também tamanho sacrilégio, então Eutrópio ficou ali, tremendo de medo, esperando a hora de sua morte. 2 dias se passaram e o domingo chegou. Logo mais, o culto começaria, e com o começo do culto, o destino de Eutrópio também seria decidido. Agora imagine você nesta situação, cercado, preso, com medo, sabendo que a morte logo se aproxima. Talvez ninguém aqui gostaria de passar por uma situação como essa, mas existe um fato que é inegável. Situações como essa, elas trazem alguns benefícios. E talvez o principal desses benefícios seja que situações de iminência da morte nos levam à reflexão. Elas nos tiram de uma zona de observar ali as coisas de um modo panorâmico e nos levam para as especificidades da nossa vida. Essas situações de perigo, elas levam o nosso coração a adotar a reflexão como uma das suas primeiras opções. Em momentos de profundo desespero, nós tendemos a refletir, a considerar, a avaliar o valor das obras que temos desprendido nessa existência. Imagine então você nessa situação em que Eutrópio se encontrava. A morte se aproxima. O que era valoroso se perdeu. E parece que o fim está logo ali. Nessa situação, se você considerar bem, se você pensar bem, se você estivesse neste ponto, será que a sua vida
teria valido a pena? De modo mais específico, mesmo fora desta situação, se você avaliasse o seu viver hoje, em face da morte, será que o seu estilo de vida tem sido um estilo de vida significativo? O que é que você tem feito? O seu tempo, sua energia, sua rotina, sua vida no geral. Será que existe aí, nestes elementos, um significado verdadeiro? Sua vida hoje, ela de fato vale a pena? Ou será que, em última instância, se você analisar com profundidade, a conclusão que você obterá é que tudo o que você tem vivido é em vão? Será que você não está desperdiçando o seu esforço, a sua força, na construção de um castelo de cartas que, diante da mais leve brisa, vai desmoronar? É exatamente ao encontro destas perguntas que o nosso estudo de hoje ele vai. Nesse estudo, irmãos e amigos, nós vamos considerar alguns elementos que podem levar a nossa vida a um estado de inutilidade. Fatores que podem fazer com que a nossa vida ela seja um grande desperdício. Neste estudo, considerando o que nos diz Eclesiastes, capítulo 2, dos versículos 1 a 11, nós vamos observar neste texto aqui 3 armadilhas que podem tornar a nossa vida um amontoado de inutilidades. Mas antes disso, novamente vamos orar. Senhor, corações chegaram aqui nesta noite. Pessoas que talvez tenham uma noção totalmente equivocada do que é a reunião do teu povo, do que é a igreja. Pessoas que talvez entendam líderes como mercenários, que estão interessados apenas em benefícios pessoais no âmbito material. Mas, Pai, fale por meio da tua palavra. Eu não sou, por mim mesmo, capaz de persuadir ninguém, mas o teu Espírito é. Nos leve, Pai, se necessário, a um choque de realidade, nos coloque contra a parede e demonstre, Pai, claramente para nós mesmos qual o real valor do nosso viver. Será que o nosso estilo de vida tem te agradado, Pai? Faça que essa noite corações sejam feridos, se necessário, mas não deixe, Pai, que saiamos daqui numa situação de indiferença para com o que ouvimos. É isso que eu te rogo, Pai, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, Eclesiastes normalmente é apontado como sendo o livro da velhice de Salomão. O rei, depois de viver uma longa vida, termina os seus dias falando a respeito de um grandioso experimento que ele empreendeu. Ele analisou a vida cotidiana como um todo. A vida que, como ele denomina aqui, é a vida debaixo do sol. E o livro de Eclesiastes é o resultado, é o produto final desse experimento, dessa pesquisa. Aqui ele apresenta as suas conclusões sobre a existência humana, sobre a vida debaixo do sol. Nesse livro, Salomão ele chega a nos chocar ao apresentar de modo muito realista o que a vida é. E por vezes ele parece até ser pessimista. Nesse retrato do cotidiano que Salomão vai pintar aqui, ele apresenta alguns elementos, alguns perigos, algumas armadilhas que, se não notadas, podem levar o homem a viver pelo que ele chama de vaidades. Como dito nesse estudo, nós olhando para o capítulo 2 de Eclesiastes, dos versículos 1 a 11, nós vamos observar 3 dessas armadilhas destacadas por Salomão. Nós vamos observar 3 elementos que, se colocados cegamente no centro da nossa existência e da nossa vida, eles vão levar a nossa vida a um estado de inutilidade, vão tornar a nossa vida uma vida vazia, uma vida que não vale a pena. E a primeira dessas armadilhas nós podemos encontrar dos versículos 1 a 3, versículo 1, 2 e versículo 3. E essa armadilha, ela está registrada nesse texto que diz o seguinte: disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria. E entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Irmãos, a primeira armadilha que nós podemos identificar como sendo apontada por Salomão neste texto é uma armadilha que pode ser denominada aqui prazer.
E antes da gente prosseguir com a explicação deste ponto, é importante a gente abrir um parêntese para afirmar uma verdade que é muito clara na Escritura. Esta verdade é: o prazer em si não é pecado. Não é pecado nós aproveitarmos as delícias da vida, nos divertirmos, brincarmos. Não é errado você sentar e assistir um bom jogo de futebol. Não é errado você comer um belo jantar. Não é errado você sentar com seus amigos para conversar. Não é errado você ser feliz. Ser cristão não é sinônimo de ser fechado, de ser triste. Não. Nenhum prazer, escutem isso com atenção, nenhum prazer que existe foi inventado pelo diabo. Tudo é proveniente de Deus, tudo vem de Deus, todos os prazeres vêm do divino. E eu estou destacando isso para que não se entenda aqui que o prazer é mal, porque o prazer não é mal. Porque o que é pecado e o que é errado não é o prazer em si, mas é a maneira como eu utilizo o prazer. O pecado é a má utilização do prazer. E é exatamente a esta má utilização do prazer que nós estamos nos referindo quando usarmos aqui a palavra prazer. Então, voltando para o nosso ponto, a primeira armadilha que esse texto nos apresenta pode ser chamada de prazer, ou de o mau uso do prazer. Salomão aqui, ele explana esse estranho experimento, ele nos apresenta a conclusão de que o prazer ele é passageiro, o prazer ele é como uma fumaça, que não oferece frutos. Ele chega a esta conclusão depois de experimentar bem. Ele experimenta a felicidade. E isso não somente no âmbito intelectual. Não é que ele fez uma análise filosófica do que é a felicidade. Não. Mas também no âmbito físico. Ele avaliou a alegria, os risos, a felicidade, a zombaria. Ele experimentou o vinho. E nisso tudo, sua conclusão foi uma só. Isso é vaidade. Algo sem sentido. É interessante notar que ele fez esse experimento orientado pela sabedoria, mas nem mesmo assim ele conseguiu fazer do prazer uma base sólida para a sua existência. Ele não conseguiu fazer do prazer algo no qual ele poderia apoiar a sua vida. E não são poucas as pessoas que têm a semelhança de Salomão se enamorado com o prazer. Essas pessoas, por não se deixarem persuadir, se deixam apanhar pela armadilha do prazer. Elas acabam se tornando cativas de uma vida de delícias. Elas não estão em um experimento controlado como Salomão estava. Elas não estão sendo governadas pela sabedoria, mas essas pessoas estão vivendo loucamente para o prazer. Esse lugar pecaminoso que o prazer ocupa na vida de alguns, ele pode se manifestar de várias maneiras. Ele pode se manifestar por meio da centralidade do prazer. Hoje, para alguns, parece que nada, exceto o prazer, é aceitável. Hoje, para alguns, parece que dor não pode existir na dinâmica de uma vida saudável. Sofrimento não pode existir. Tribulação não pode existir. E existem igrejas até que dizem que se você está enfrentando o sofrimento e deseja o prazer, o meio de você alcançar esse prazer é dando dinheiro a Deus, como se Deus precisasse do seu dinheiro. Irmãos, hoje, para alguns, parece que o prazer ele é tudo. Não é incomum nós encontrarmos pessoas que estão frustradas com o evangelho, porque algum pastor chegou para elas e disse: deposite e você será abençoado com o dobro, com o triplo, você será abençoado de um modo sem medida. E as pessoas ficam frustradas porque elas não encontraram no evangelho o prazer. Não é incomum a gente encontrar pessoas que estão viciadas em medicamentos, em analgésicos, pessoas que não conseguem mais lidar com a dor na menor de suas manifestações. O prazer, a felicidade, o bem-estar tem sido para muitos o alvo primeiro da vida. Para aqueles que vivem assim, tudo que não é o prazer se torna secundário. A lei de Deus também. Eles então se dispõem a abandonar qualquer coisa que não lhes proporcione a alegria que eles entendem que lhes é devida. Se o casamento vai mal, qual é a primeira opção em que pensam? Vamos nos divorciar. Vamos acabar com esse negócio. Vai cada um para o seu canto, cada um leva uma parte e pronto. Quando as brigas elas começam, a solução, a válvula de escape, é simples, é o divórcio. E quando alguém questiona por que você está se divorciando, a resposta é: porque eu preciso ser feliz. Então alguém chega para corrigir e eles se afastam. Quando confrontado, eles dizem que estão em busca da sua felicidade. E quando alguém começa a conversar seriamente com eles,
eles se mostram fundamentados na antiga filosofia. Nada é errado se te faz feliz. Mas não somente a lei de Deus ela se torna um elemento secundário, como o prazer ele se torna uma anestesia para a alma. Nós vivemos numa época de memes, nós vivemos numa época de vídeos engraçados, de piadas rápidas, em que o humor em geral, ele tem ganhado um espaço tão grande, e a internet é um ambiente que quase que nos obriga a sermos constantemente felizes, ou pelo menos parecermos felizes. Séries, filmes, músicas, são elementos muitas vezes usados por nós mesmos como entorpecentes. Eles roubam da nossa vida a dinâmica natural de emoções. E eles nos forçam a estar num estado constante de alegria. Não uma alegria consciente, mas uma alegria que beira o desespero. Nós estamos no capítulo 2 de Eclesiastes. Vamos observar como essa verdade ela é ratificada no capítulo 3. Leamos os versículos 1 a 4 do capítulo 3. Próxima página, provavelmente. O texto vai dizer o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Vamos parar aqui. Para os amantes exagerados do prazer, não há tempo de chorar. Não há tempo de refletir, não há tempo de lamentar. Para eles, todo tempo deve ser tempo de alegria. Todos os momentos têm que ser momentos felizes. Em todos os momentos eles devem estar alegres, mesmo que sem motivo. Nós temos que rir. Muitos usam o sexo, o álcool, a mentira, a hipocrisia, a vida dupla, como meios de se colocarem ainda mais nessa terrível escravidão ao prazer. Então Salomão olha para essas risadas, Salomão olha para essa satisfação, Salomão olha para esta condição, ele olha para o prazer proporcionado pelo vinho, ele analisa tudo isso, e a conclusão a qual ele chega é sem sentido, é vaidade. O que é vaidade? As donas de casa aqui e os donos de casas também, eles já devem ter cozinhado. Eu já cozinhei algumas vezes. Normalmente não presta a comida, mas eu já cozinhei. O que acontece quando você coloca uma água para ferver e tampa a panela? O que acontece é que a panela fica tampada e ali dentro fica aumentando a quantidade de vapor. Então, quando você tira a tampa, sobe uma fumacinha. Aí você diz assim: filho, vem cá ver a fumaça. Meu marido, vem cá ver a fumaça. Minha esposa, vem aqui ver a fumaça. Não dá tempo. Por quê? Porque logo se esvai. É rápido, é passageiro. Assim é o prazer na análise de Salomão. Mas essa é apenas a primeira armadilha para uma vida sem sentido, para uma vida sem propósito, que é colocada por este mundo aqui, neste mundo. Uma segunda armadilha que pode nos levar a uma vida inútil, nós podemos encontrar dos versículos 4 a 8. Já analisamos os versículos de 1 a 3, agora vamos analisar os versículos 4 a 8. E o texto diz o seguinte: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles os bosques em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. A primeira armadilha que vimos foi Teve alguns sussurros aí, um prazer. Muito bem. A segunda armadilha que nós podemos encontrar aqui é o trabalho. Além do prazer, que ao ser colocado no centro da vida, torna a vida sem sentido, um outro elemento que também vai desfrutar destas mesmas características ou do mesmo resultado final é o trabalho. Salomão aqui ele apresenta suas grandiosas obras. Ele fez casas, fez vinhas, fez jardins, fez pomares, fez açudes, ele comprou servos, animais, ele acumulou um grande tesouro, além de construir para si um harém particular. Salomão trabalhou, ele labutou, ele se esforçou, e a que conclusão ele chegou depois de todo esse suor derramado?
ele chegou à conclusão de que tudo isso era vaidade, tudo isso era fumaça, tudo isso era sem sentido. O trabalho, irmãos, é uma perigosa armadilha no mundo caído. E, novamente, nós devemos destacar que o trabalho em si não é ruim. Pelo contrário, o trabalho foi instituído antes do pecado. Ele foi incentivado na Escritura e, quando a gente observa na Bíblia uma referência à preguiça, que é o não trabalhar voluntariamente por motivos ruins, nós vemos ali uma condenação. Então, irmãos, o trabalho, ele é bom. Então, o trabalho não é ruim. Contudo, num mundo caído, até elementos bons podem ser utilizados de uma maneira ruim. E é exatamente isso que acontece aqui. Permita-me esclarecer isso. No século passado, muitos filmes, livros e músicas propagaram uma ideia que é chamada de existencialismo. O que é o existencialismo? A gente podia ter uma discussão aqui um pouco mais ampla, mas de um modo bem simples. O existencialismo, o que é ele? Eu vou dar um exemplo aqui para que vocês entendam bem. Quem aqui não lembra de um filme em que tem um rapaz lá, ou uma moça, que ele não tem muito futuro na vida, não tem muito propósito, não tem nada. Mas aí eles encontram algo. Seja uma pedra mágica, seja uma picada de um inseto, seja um mestre antigo que vai lhes ensinar uma sabedoria de antepassados e tal. Mas o que acontece é que ao encontrar este elemento, ao descobrirem esses elementos, eles agora encontram algo no qual eles podem balizar sua vida. E agora a vida deles faz sentido. Agora eles deixaram de ser alguém insignificante e passaram a ser alguém importante, porque eles encontraram uma razão pela qual viver. O existencialismo é isso. O existencialismo é você tem que encontrar no mundo uma razão, um motivo, uma base para estar aqui. E o problema em relação ao trabalho está justamente aí, porque muitas pessoas fazem do seu trabalho a sua razão de viver, aquilo que dá significado à sua existência. Muitas pessoas, elas se definem pelo seu trabalho. E com isso eu não estou falando da tendência natural que temos de responder à pergunta, o que você é? Apontando para a nossa profissão. Mas com isso eu estou falando de muitas pessoas dedicarem suas forças, suas energias, sua disposição e o seu foco em seu trabalho, de modo que para estes o trabalho é tudo, e qualquer coisa que não seja o trabalho tem um status de inferior. Não parece ser digna de atenção, digna de seriedade. Eles se planejam, eles se esforçam, eles dedicam tempo a quê? À família? Aos amigos? Aos filhos? A Deus? Não. Ao trabalho. O trabalho que deveria ser o meio pelo qual muitos deveriam sustentar os seus sonhos, virou o centro para alguns, virou o foco para alguns. No trabalhar de Salomão, nós podemos identificar este processo acontecendo no coração de alguém. Nós podemos identificar pelo menos 4 características que esse exagero, ou 4 manifestações desse exagero no trabalhar. E a primeira dessas características é a necessidade de grandiosidade. Ele tem uma ausência ele tem uma necessidade profunda de algo grandioso. Ele quer algo maior. Alguém que caiu na armadilha do trabalho tem a tendência de sempre desejar grandiosidade, expansões, aumentos. Nada é suficiente. Se o meu negócio vai bem, eu vou expandir. Se a minha empresa funciona, eu vou multiplicar. Se está dando lucro, eu sempre posso ganhar mais. E esse desejo por mais, faz com que o ser humano fique entrelaçado nas armadilhas do trabalho, de modo que ele acha que nunca tem o suficiente. Uma segunda manifestação, ou uma característica desse que está cego pelo trabalho, é o desejo por se construir, algo que seja o ideal. Para esses trabalhadores, escravos das suas próprias idolatrias e labutas, não basta ter algo grande, tem que ter algo que é a minha cara. Tem que ser do meu jeito. Tem que cumprir os meus padrões estéticos. Tem que ser perfeito. Mesmo que demande esforço, dor. O que Salomão fez foi jardins grandiosos, com uma beleza tremenda. E os escravizados pelo pecado, eles fazem o mesmo. Eles se esquecem da fragilidade das suas edificações. Eles se esquecem que por maior que seja o prédio, por mais bonito que seja o resultado,
um momento, um detalhe, pode fazer tudo se esvair. Uma terceira característica do trabalhar desses idólatras é o constante desejo por prosperidade. Ou melhor, o desejo consumidor por prosperidade. Para os escravos do trabalho, a palavra contentamento é uma palavra desconhecida. Eles são como o fogo, eles querem mais, eles mal podem esperar pelo próximo momento de lucro, eles não se conformam com pouco, eles desejam mais. E se você perguntar o porquê, eles não sabem. Eles não têm um porquê. E por fim, uma última característica dessas pessoas dominadas pelo trabalho, que colocam o trabalho como centro da sua existência, é o egoísmo. Observem que Salomão, ele edificou para ele. Ele plantou para ele. Ele construiu para ele. Tudo para ele. Assim são os escravizados pelo pecado, pelo trabalho. Eles dizem até que é pela esposa. Eles dizem que é pelos filhos. Eles dizem que é pela família. Eles dizem que é pela igreja. Mas, na verdade, eles só trabalham por si mesmos e nada mais. Olhando para o seu trabalho, olhando para o que fez nesse mundo, Salomão ele chega a uma conclusão. E a conclusão que ele chega é vaidade. É sem sentido. É sem sentido trabalhar como a principal atividade do homem. Já vimos duas armadilhas que esse mundo caído pode colocar diante de nós e que, ao adentrarmos nessas armadilhas, podemos abraçar uma vida de inutilidade. A primeira foi e a segunda? Vamos agora para uma terceira que encontraremos nos versículos 9 a 11. Diz o seguinte o texto: Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A terceira armadilha que podemos identificar aqui no discurso de Salomão, além do prazer, além do trabalho, é o sucesso. Irmão, Salomão, ele chegou lá. Ele chegou no ponto que talvez você tenha trabalhado para chegar. Ele tinha tudo o que ele queria. Ele não experimentava nenhum tipo de privação. Ele alcançou o sucesso, ele alcançou o topo, ainda assim do topo, lá do cume, lá do alto. Ele olha para todas as suas conquistas, ele olha para tudo que ele conseguiu na sua vida. Ele olhou para tudo isso e ele disse: isso é vaidade, ia correr atrás do vento. E agora eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, porque talvez essa seja a sua história. Talvez as palavras que você está ouvindo hoje, elas não tenham um significado real para você, e você está protocolarmente sentado aí, por educação, ouvindo o que eu estou falando. Mas, irmãos, este livro, ele não é meramente uma opinião qualquer. Esse livro é a palavra de Deus, e a advertência que Deus está lhe dando hoje é que talvez daqui a 30 anos você vai lembrar deste momento. E você vai olhar para tudo o que você conquistou. Você vai ver o seu carro do ano. Você vai ver sua família bonita. Você vai ver sua casa grande. Você vai ver a piscina com a qual você sonhou. Você vai estar ali na beira da praia, colhendo conchas ao entardecer. E você vai chegar à terrível conclusão: minha vida foi inútil. Não valeu a pena. Isso não é nada. Isso não é nada. Irmãos, eu já tive contato com pessoas extremamente ricas. Muito ricas mesmo. Apesar de eu nunca ter sido uma delas. Obviamente. Irmãos, é impressionante quando elas encontram um amigo de verdade, como é diferente a mudança. Você vê uma casa enorme, vazia de significado. Você vê um carro do ano sendo dirigido por um motorista que inveja a felicidade de um ambulante que está passando pela rua. Você pode até alcançar o sucesso, você pode chegar lá, você pode passar no concurso. Você pode conseguir um emprego, a promoção. Você pode alcançar o status social invejável que você tanto almeja. Mas isso não trará um resultado eterno para a sua vida.
Em nossos dias, muitos têm feito do sucesso seu alvo máximo. As pessoas querem chegar lá, elas desejam superar todos os que vieram antes dela. Elas desejam chegar ao ponto em que elas não precisarão mais negar nada aos seus olhos, mas elas esquecem que tudo isso é inútil, tudo isso é apontado por alguém que chegou lá, não meramente alguém que estava num campo hipotético, mas alguém que estava naquela condição, olhando para o que tinha, olhando para a grandiosidade. Era um homem conhecido internacionalmente naquela época, e esse homem olha para isso e diz: é correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Alguém aqui já correu atrás do vento? Se não correu, experimente fazer isso essa semana, para você ver como é um serviço produtivo. Você vê uma brisa, eu já pegar. Sentiu o vento mais forte assim, esse é um desafio maior. Tente fazer isso. E diga para as pessoas que você está fazendo isso. Você está correndo, o que foi? Não, estava correndo atrás do vento ali. Como assim correndo atrás do vento? Correndo atrás do vento. Nós deveríamos tratar com o mesmo nível, entender no mesmo nível de loucura, alguém viver meramente para o sucesso. Quantos não pensam que a sua vida melhorará quando enfim eles alcançarem o sucesso? Às vezes esse sucesso é o corpo ideal. Eles malham, se esforçam, lutam, achando que por meio da beleza eles salvarão suas vidas. Eu me lembro que uma época eu fui para a academia lá no Preá. Eu vou para a academia agora. Estou meio gordo. Aí comecei a ser oprimido lá. A mulher mandava ficar reto. A mãe tentou 23 anos e não conseguiu. Todo dia dizendo: Mateus, se ajeita, tua postura. Aí eu não consegui, beleza. Mas eu aguentei, botava me fazer uns exercícios lá, ficava todo doído, mas aguentei. Mas teve um dia que não aguentei mais não. Eu me sentei lá de frente no espelho. E com um pezinho desse tamanho, morrendo. E eu comecei a olhar aquela cena. Eu disse: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E deu aquele choque de realidade, aquela frustração. E o pior é que do meu lado só tinha gente forte. Aí eu olhava e dizia assim: vou sair daqui. Aí não fui mais não. Mas tem gente que faz disso a vida. Rapaz, eu vou ser forte, eu vou ter o corpo escultural. Para quê? Para quê? Alguns buscam o sucesso nas suas carreiras profissionais, outros desejam uma família ideal, uns querem mudar o mundo por meio de revoluções políticas, outros desejam fazer de suas famílias exemplos maravilhosos, outros acham que o sucesso lhes trará a realização que a sua alma tanto deseja, mas a verdade é que quem vive única e exclusivamente para o sucesso, vive para o nada. Vocês já ouviram falar do Nilo Procópio Peçanha? Quem já ouviu falar desse homem? Nilo Procópio Peçanha. Vocês não ouviram falar? Ele foi presidente do Brasil entre os anos de 1909 e 1910. Ele entrou para substituir um outro presidente que morreu e que eu também esqueci o nome. Mas esse homem foi presidente do Brasil. Ele teve o posto mais elevado na nossa nação, numa época em que ser presidente significava mais do que significa hoje. E nós não lembramos dele. Você acha que daqui a 50 anos vão lembrar de você? Talvez um neto, um filho vai dizer: rapaz, sabe, aquela pessoa ali, existiu uma vaga lembrança. Você pode até alcançar o sucesso, mas você está fadado ao esquecimento. Irmãos, o sucesso ele não é uma base sólida que nos confere para a nossa vida um propósito. Pelo contrário, viver unicamente para o sucesso é viver uma vaidade, é viver para a vaidade. Vimos então nesse texto, irmãos, 3 armadilhas que podem tornar o nosso viver sem sentido: o prazer, o trabalho e o sucesso. Ao observar essas palavras de Salomão e ver estes perigos que o mundo caído ele nos impõe, certamente a gente deve buscar um refúgio, um meio de nos esquivarmos dessas armadilhas, uma forma de vivermos tranquilamente neste ambiente de Deus, neste mundo que Deus criou. Mas onde buscar refúgio? Onde buscar um ambiente de paz e segurança? Onde encontrar um propósito e um viver significativo? E certamente existe um lugar, um único lugar, um lugar em que nós não precisaremos nos preocupar com o risco de vivermos uma vida inútil, um lugar que nos liberta de toda sombra de inutilidade. E este lugar, ele nos é revelado lá em 1 Coríntios 15, 58. Vamos abrir a nossa Bíblia ali, como uma última referência. 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios é no Novo Testamento.
Depois dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós temos o livro histórico, que é Atos, temos Romanos, e chegamos a 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58. 1 Coríntios 15, versículo 58. A palavra do Senhor neste texto vai nos dizer o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Existe uma possibilidade de você não viver em vão. Embora a vida debaixo do sol ela seja cheia de perigos, embora o prazer, o trabalho, o sucesso sejam armadilhas, ainda assim existe um lugar acima das nuvens, um ambiente que não está abaixo do sol, um lugar onde Cristo reina, e neste lugar está o trono, e deste trono emana significado para a vida daquele que crê. O fato de estarmos ao lado de Cristo nos oferece, nos outorga, nos dá um sentido para a vida. E eu convido você a entender o Evangelho desta maneira, entender Jesus desta maneira. Talvez você nunca tenha ouvido Jesus sendo pregado assim. Jesus, ele não é sobre ganhar. Jesus não é um Papai Noel. Não é um Papai Noel místico que está ali lá no céu e você pede as coisas e ele dá. Jesus não é um atendente do SAMU, para ser comunicado somente no caso de uma tragédia terrível. Jesus, ele não é um curandeiro. Não. Jesus, ele pode curar, ele pode dar, ele pode fazer tudo isso. Mas mais do que isso, Jesus é um caminho. Ele é uma verdade. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Jesus não é meramente um homem que viveu séculos atrás e que tinha coisas legais para falar. Jesus, ele é uma proposta de vida. Ele é uma mudança radical, ele é uma chave virada, ele é uma mudança de mente, ele é um propósito de vida, e o único propósito significativo no mundo. E se duvida, faça esse experimento de Salomão. E você vai se lamentar no fim dos seus dias, percebendo que viveu por vaidades. Nesse contexto, Paulo estava lidando com a ressurreição e com o arrebatamento. Então, ao olhar para a vida com Deus, ao olhar para a vida ao lado de Deus e para a bendita esperança que nos está reservada, a conclusão que ele chega é que ao lado de Jesus não é em vão. O segredo de uma vida com propósito não é o ascetismo, abrir mão dos prazeres, não. Podemos ter prazeres. O segredo de uma vida com propósito não é a ociosidade, você parar de trabalhar. O segredo de uma vida com propósito não é você deixar os seus projetos, os seus sonhos e dizer que quer ser um fracassado, não. O segredo de uma vida com propósito é ter prazer, trabalhar e buscar o sucesso, mas tudo isso como elementos que apontam para uma razão maior. Tudo isso como uma seta que aponta para a pessoa de Jesus, e qualquer atitude contrária a essa é vaidade. Mas eu lhe convido a uma reflexão pessoal. Pelo que é que você tem vivido? Quem é você neste estudo? Você é um que vive para os prazeres, andando de site em site, andando de copo em copo, de piada em piada, prosseguindo. Você é um que vive para o trabalho, que vive trabalhando mais do que o requerido, que está se esforçando e que, se eu lhe perguntar por quê, você não sabe. Você é um que vive para o sucesso e acha que quando você chegar lá, você vai parar. Lê do engano, você não vai não. Se hoje você refletisse profundamente, se a sua vida hoje chegasse ao fim, estaria valendo a pena? Sua vida hoje vale a pena? Irmãos, eis aqui uma proposta de vida que vale a pena. Atestada pelo próprio autor da vida. Cristo é a única alternativa. E todo o resto é um acúmulo de inutilidade. Duvida? Prove. Entregue-se e veja quão grandioso é o significado de viver ao lado de Cristo. Não como sendo um alienado que tem uma mente limitada, mas como sendo aquele que tem, por meio das lentes da fé, o poder de olhar para a amplitude da realidade e viver pelo que realmente é significativo. Voltando para a história do começo do nosso estudo. Lá estava Eutrópio, agarrado ao altar. Era domingo
e o horário do culto se aproximava. Uma multidão rodeava a catedral, todos queriam ver qual seria o fim daquela história. Nunca um culto foi tão lotado naquele lugar, viu? Todo mundo se reuniu, era família, criança, naquela época não tinha negócio de censura para 18 anos, então o menino queria ver, era a morte mesmo. Então, irmãos, continuava ali e aquela expectativa ia aumentando. Ia começar o culto e o pregador daquela ocasião era João Crisóstomo. Alguém aqui já deve conhecer, o Felipe certamente conhece. Conhecido como Boca de Ouro. E vocês vão já descobrir por que ele era chamado de Boca de Ouro. João Crisóstomo, então, subiu num púlpito, ele abriu sua Bíblia em Eclesiastes e leu: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A principal ilustração dele naquele dia foi a de um homem agarrado no altar. Bem original, não sei de onde foi que ele tirou essa ideia. Ele falou sobre a queda daquele homem e disse: Eutrópio, onde estão agora os arredores brilhantes do teu consulado? Onde estão as tochas brilhantes? Onde estão as danças e o barulho dos pés dos dançarinos? Onde estão os banquetes e as festas? Onde estão as guirlandas e as cortinas dos teatros? Onde está o aplauso que te saudava na cidade? Onde está a aclamação do hipódromo e a lisonja das multidões? Eles se foram, tudo se foi. Um vento veio soprando em cima da árvore, quebrando-a para baixo todas as folhas, e agora vemos a árvore completamente nua, abalada desde a raiz, pois tão grande foi o que veio que deu um choque nas fibras da árvore. Eutrópio, onde estão agora os teus amigos fingidos? Onde estão tuas festas de bebedeiras e os teus jantares? Onde estão os enxames de parasitas e o vinho que costumava ser derramado todo o dia? As guloseimas múltiplas que os teus cozinheiros inventavam? Onde estão os teus amigos que cortejavam o teu favor e o teu poder e falavam tudo para ganhar o seu favor? Eutrópio, tudo isso eram visões da noite, sonhos que desapareceram com o amanhecer do dia. Eram flores da primavera, e quando a primavera se foi, essas flores murcharam. Eram uma sombra do que já passou, eram fumaça que dispersou, eram bolhas que estouraram, teias de aranhas que foram limpas. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Dá para perceber porque chamava ele de Boca de Ouro, né? Naquele ponto, Eutrópio tinha uma certeza: tudo era vaidade. Ele estava aterrorizado, ele tremia, ele chorava, ele temia, mas mal sabia ele que Crisóstomo não somente queria acusá-lo, mas o velho pregador desejava salvar sua vida. João Crisóstomo, o pregador, depois de dirigir essas palavras a Eutrópio, ele se vira para a multidão. E ele convidou os que estavam ali a se colocarem no lugar de Eutrópio e a considerarem sua própria situação. Crisóstomo mostrou para aquele povo que Eutrópio tinha uma vantagem enorme em relação a eles, pois aquele homem compreendia qual o valor da vida e o que a morte significava. Todos ali estariam uma hora ou outra na mesma situação, todos ali morreriam, e ali estava um homem que outrora foi indiferente, mas que agora ali, agarrado ao altar, fazia das misericórdias de Deus sua única esperança. João também mostrou que Eutrópio agora enfrentava a morte e um julgamento, mas todos os que estavam ali, um dia também, inevitavelmente, enfrentariam a morte e um julgamento, não com um juiz comum, mas uma audiência com o juiz de toda a terra. A única esperança daquela multidão era encontrar misericórdias em Cristo. Ao fim da pregação de Crisóstomo, lágrimas rolavam entre os ouvintes, soluços eram ouvidos, e a multidão, outrora sedenta por sangue, agora chorava e via a beleza da misericórdia de Deus. Eutrópio foi perdoado, porque pelo menos naquele instante, pelo menos naquele momento, aquela multidão, ela entendeu a verdade que nós estamos enfatizando hoje. Ela entendeu que somente em Deus a nossa vida tem sentido. Qualquer outro elemento é uma armadilha que nos deixará atolados até o pescoço, em um lamaçal de inutilidade. Por fim, eu gostaria de concluir com uma citação de Agostinho, não o Carrara, mas o de Hipona. Santo Agostinho, em sua obra Confissões, ele disse o seguinte: És grande, Senhor, infinitamente digno de ser louvado. Grande é teu poder, e incomensurável tua sabedoria, e o homem, pequena parte da tua criação,
quer louvar-te. E precisamente o homem que, revestido de sua mortalidade, traz em si o testemunho do pecado e a prova de que resiste aos soberbos. Todavia o homem, partícula de tua criação, deseja louvar-te. Tu mesmo que incitas ao deleite no teu louvor, porque nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não encontrar em ti descanso. Vamos orar. Pai, que essas palavras tenham sido significativas e que o teu nome tenha sido glorificado. Que as pessoas que vieram aqui esta noite tenham sede dessa palavra que vivifica. Que o Evangelho, Pai, seja adotado por alguns como estilo de vida. E que aqueles que desejarem cheguem até nós e venham a receber mais alimento espiritual. Abençoe a Igreja Bíblica de Morada Nova, Pai. Abençoe cada um dos irmãos que estão aqui. É isso que eu te rogo, Pai. Obrigado por esse momento de pregação. Em nome de Jesus Cristo. Amém.